irmão. Pode perguntar, viu? Seu microfone eu acho que está aberto agora. Ok. Sobre as mulheres ainda da genealogia aí, Raabe, ela recebe aqui um lugar de destaque no autor de Hebreus, quando ele cita ela, né? No versículo 31, fala sobre que ela não foi destruída com os obedientes, né? Acho interessante isso, entre as mulheres citadas aí na genealogia. Exatamente. E depois ela vai estar colocada lá, né, entre, né, o nome de várias pessoas importantes, né, que foram heróis da fé, e o nome dela vai estar lá no meio. Pode falar, Edmilson. Seu microfone está fechado ainda. Minha dúvida, Mateus 1,16 fala que Jacó gerou José, marido de Maria. Mas Jacó, José, no Egito, 1.200 anos de distância entre o Jacó do Egito e o o José, né, marido de Maria. E, Lucas 3,23 vai dizer que José era filho de Levi. Então, tem uma dificuldade. Os nomes iguais, mas não quer dizer que sejam as mesmas pessoas, tá? Porque esses são nomes comuns. O próprio nome de Jesus era um nome bem comum da Palestina naquela época, que era um nome bastante usado. Agora, eu vou abrir o slide de novo da genealogia, porque tem uma explicação também, porque tem uma coisa que é bem óbvia ainda, que vocês ainda não me questionaram, que as genealogias praticamente são nomes totalmente diferentes. Não sei se vocês perceberam, das duas. Que coisa estranha é essa? Que genealogia de Mateus é totalmente diferente da de Lucas. Parece que está falando de duas pessoas totalmente diferentes, né? Não sei se vocês repararam. Sim. Sim, verdade. Eu vou botar para apresentar. Já ia botar o slide sem botar para apresentar. Peraí. Já voltar a gravar? Eu acho que sim. Tá aparecendo aqui vermelho como se estivesse gravando. Acho que não está gravando. Jéssica. Tá gravando, Jéssica? Agora tá. Acho que tá gravando, sim. Tá um sinalzinho aqui de gravar. De gravação. Eu acho que tá gravando. Agora tá. Ok. Então, só para fechar essa questão das mulheres, as mulheres, elas aparecem aqui com a finalidade, né, bem específica, de mostrar também o mistério do evangelho relacionado aos gentios, né, desde o princípio. E a misericórdia de Deus, mostrando também a fragilidade do seu próprio povo, né, porque aqui é citado o exemplo de Tamar, mas não de forma negativa, por exemplo, para ela, mas sim para o patriarca que, né, Judá ali, ele age de má fé, de certa forma, com ela, e ela vai lá e consegue, tipo, consertar as coisas, né? Então, mostrando todas essas questões da fragilidade do povo eleito e da inclusão dos gentios, tá certo? A genealogia de Lucas já é diferente, né? Alguns vão sugerir que é uma genealogia dada, que essa genealogia ela está relacionada à linhagem de Maria. É como se, por isso que são nomes diferentes, né? O que eu tinha dito para vocês agora há pouco. Porque a genealogia de Mateus seria a genealogia de José, né? E a genealogia que Lucas apresenta seria a genealogia de Maria. E aí, nesse caso aqui, para a nomenclatura, considera-se o nome do seu marido, José, por não ser comum o nome da mulher ser mencionado no registro. Então, é como se dissesse que está mencionando lá como se fosse a de José, só que não era. No caso, era de Maria. E ao contrário, por exemplo, enquanto a genealogia de Mateus vai passando, né, de Abraão, Davi, até chegar em Jesus,
A de Lucas é ao contrário, ela parte de Jesus e vai regredindo até Adão. Então, a gente diz que ela é regressiva, enquanto a outra é progressiva, né, a de Lucas é regressiva. Essa disposição é melhor para as intenções do autor, que era mostrar Jesus como um homem perfeito e a inclusão de toda a humanidade na bênção de Deus. E para incluir toda a humanidade, ele teria que partir de Adão, né, e não de Abraão, como Mateus faz. Ok? Pode Professor, falar. como era feito o processo assim de construção da genealogia, né? Que requisitos ele usava? Como é que era feito isso? Bem, vamos começar do seguinte. Nós, na nossa época hoje, a gente não dá tanto valor, por exemplo, às questões da genealogia. Mas na antiguidade isso era muito pesado. Então, era comum você se conhecer seus descendentes, seus ancestrais, e isso era passado de pai para filho, né? Então, todos tinham essa preocupação muito grande de entender quem eram seus antepassados. Então, era mais fácil essa construção da genealogia de alguém, né? Porque as pessoas tinham muito vivo na memória nesses elementos dos seus ancestrais. Hoje a gente já não tem tanto. Eu acho que a maioria daqui, se eu perguntar quem foi talvez o bisavô, você saiba o nome dos seus bisavós, né? Só sei de 2. Ó, já sabe só de 2. Se eu perguntar uma geração antes, talvez você já tenha dificuldade. Eu não sei, só sei meu bisavô da parte da minha mãe. Só de um da parte da minha mãe, do outro nem sei. E da meu pai eu não sei não, nem. Imagina só. Então, hoje a gente tem muita dificuldade com relação a isso, né? A gente diz assim, daqui a 5 gerações, talvez ninguém mais lembre que você existiu na face da Terra, daqui a 5 gerações. Não é triste isso? Demais. Mas, infelizmente, é uma realidade. Talvez o neto do seu neto, lá na frente, não saiba nem A gente não tem, que você tinha a gente não, o seu nome. a gente não tem interesse, perdeu o interesse, assim, de família, realmente, que é família, né? Porque no máximo a gente considera primo de primeiro grau, aí já não tem mais afinidade. Aí a gente Às vezes, perdeu o interesse por isso. a gente nem sabe os nomes, né? Pois é. Então, Então, no caso, isso já estava escrito, né? E eles foram, tanto o Mateus quanto o Lucas, eles foram construindo isso. sim, muita coisa estava escrita. Provavelmente alguma coisa eles podem ter tido uma dificuldade, mas eles poderiam estudar, somente Lucas, né, que ele tinha essa coisa de historiador, então era mais fácil para ele fazer essa análise toda. Mas você pode olhar os textos do Antigo Testamento. Quantas vezes você vê citação de genealogia no Antigo Testamento, né? Você vê que tem vários textos que vão trazer, principalmente logo no início, no Pentateuco lá. Eles tinham essa preocupação sempre de falar, né, quem foi pai de quem, que foi neto de quem, e isso era uma coisa muito comum, cultural, da época, tá certo? Ok? Professora, Posso passar? no interior mesmo de Pernambuco, ou interior do Nordeste, tem esse costume de chamar, tipo, José, filho do fulano, que é neto de fulano, né? Então, Os nomes das famílias, né, isso é das muito forte famílias, no interior. é muito interior. Tem o nome das famílias e, por exemplo, quando a gente, no interior, quando passava as férias lá na Paraíba, oh meu Deus, que saudade. A gente tinha muito costume de falar, olha, isso aqui é Zezinho, filho de Pedro. E você vê até na Bíblia essa construção também. Manel Fala, de Pedro, né? Manel É de aquela- Pedro, Manel de Pedro, de Cavacaria. Dona Zefinha, de Seu Seu Chico, é assim. É aquela Exatamente. velha frase, você é filho de quem, né? É filho de quem? você entende. Olha, a expressão bar, né, do hebraico aqui aparece tantas vezes nos próprios evangelhos. Ó, Jesus bar Jonas, Filho de Jonas. filho de Jonas. Então, isso era muito comum. Várias vezes, gente, se vocês, né, pegarem os evangelhos para ler, vocês vão ver várias vezes essa expressão, bar, né, filho de, né, do hebraico, para fazer a referência de quem a pessoa era filho.
Então, isso é algo que pesava muito. Bar é filho. Bartimeu. Tem até uma Bar brincadeira, é o filho de Timeu, muito bem. Bartimeu, Bartimeu. tem uma brincadeira Aqui na minha também, cidade, tem uma brincadeira também que fala que Mateus foi até Abraão, né? Na genealogia, Lucas foi até Adão, filho de Deus. Aí Sim. João disse: eu vou ficar por trás, não. Vou dizer que no princípio era o verbo. Essa foi boa, gostei dessa. É isso mesmo. Logo o verbo, né, que estava com Deus no princípio, pronto. Já botou a genealogia no próprio Deus, né, lá na frente. É isso mesmo. Então, é bem interessante, né, a gente estudar a genealogia, entender a genealogia e o objetivo delas, né, de cada uma tem um propósito. A genealogia de Mateus, né, enfoca, né, Cristo dentro da aliança, da comunidade da aliança, do pacto de Israel, e já a genealogia de Lucas, né, abrange toda a inclusão dos gentios nessa aliança, ok? Vou passar para frente, tem muita coisa ainda, né, o tempo passa rápido. O ministério de Jesus, né, vamos entrar agora um pouquinho sobre, de uma forma geral, como foram essas fases, né, do ministério de Jesus. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que todo esse ministério dele se restringe à região da Palestina, principalmente a região da Galileia e da Judéia, tá certo? Povoada pelo povo judeu. Jesus, de forma intencional, ele evita passar por cidades como Séforis, que ficava bem pertinho de Nazaré, cerca de 6 quilômetros, mas de população helenista. As poucas passagens que mencionam os gentios envolvem rápidos contatos, mostrando claramente que o propósito de Jesus Cristo, o público-alvo dele, eram os judeus. Como está lá em João, né, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Todos, pois, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber aqueles que creram no seu nome. Então, o propósito inicial dele foi, de fato, os judeus. Isso fica bem claro. Tanto é que ele evita passar por esses lugares onde os judeus não estavam. E aí a gente distribui o ministério de Jesus em 6 fases, que vai ser até o final dessa disciplina agora, né, a gente trabalhando cada uma dessas fases. O texto-chave dessa parte é Mateus 9:35, que diz: ele percorria aldeias e cidades, pregando o evangelho do reino. Então, as fases são, primeira fase na Judéia, segunda fase na Galileia, terceira fase é a época das retiradas, quarta fase de volta na Judéia, quinta fase na região da Pérea e sexta fase, mais uma vez, na região da Judéia. Aí eu vou explicar resumidamente sobre cada uma das fases e depois a gente vai trabalhar cada uma separada. Nessa primeira fase, na região da Judéia, né, a gente vai estudar o ministério de Jesus, que foi paralelo ao ministério de João. Os primeiros discípulos que ele, né, foi selecionando ali, a sua ida a Caná da Galileia, o primeiro milagre, a primeira Páscoa, a purificação do templo, a visita de Nicodemos, a prisão de João Batista, né, que é um motivo que leva ele de volta para Galileia, e a evangelização da aldeia de Samaria, né, o encontro com a mulher samaritana. A gente termina aqui, né, essa parte da primeira fase. A segunda fase, quando ele vai para Galileia, e ali tem vários ensinos e milagres, o crescimento, né, da sua fama e também do ódio, né, por parte daquela elite judaica que estava de olho nele. A convocação dos 12, o estabelecimento do Código do Reino, né, o Sermão do Monte, a missão dos 12 e também a crescente rejeição por parte dos escribas e fariseus. A terceira fase, que é a época das retiradas, a gente vai destacar aqui 3 retiradas de Jesus. A primeira, que é a viagem dele pelo Mar da Galileia. Ele vai até Betsaida, porque depois da multiplicação dos pães, né, as pessoas queriam coroá-lo como Messias, como um rei, e aí não é o momento para isso. Então ele sai de lá e vai para Betsaida. A segunda retirada dele é quando ele vai para as regiões de Tiro e Sidom, por causa da acusação dos fariseus, e eles queriam matá-lo de fato, e aí ele vai para Tiro e Sidom.
E a terceira retirada é quando ele vai para a região de Cesareia de Filipe, por forte oposição dos fariseus, e principalmente por conta do seu ensino da morte, ressurreição e transfiguração. Mais uma vez, eles tentam matá-lo e ele tem que se retirar. Aí depois a gente vai estudar sobre a quarta fase, né, do ministério novamente na Judeia, e aqui tem dois momentos diferentes, uma parte que é dentro da Judeia, em Jerusalém, né, e dentro da Judeia, mas fora de Jerusalém também. Na primeira parte, em Jerusalém, tem a festa dos tabernáculos, nessa quarta fase, a cura do cego de nascença, lá fora da região da Judeia, não, na região da Judeia, mas fora de Jerusalém, tem a missão dos 70. Embora alguns autores vão dizer que isso aqui já foi na Pérea, quando ele estava na Pérea. A quinta fase, a gente tem mais ensinos e milagres de Jesus, uma tentativa de Herodes para matá-lo, e aí o ministério dele na Pérea é interrompido quando ele soube da morte de Lázaro. E aí ele retorna mais uma vez para a Judeia, para a sexta e última fase do seu ministério, onde tem ali a ressurreição de Lázaro, né, o complô para tirar a vida de Jesus, inclusive eles tentam matar Lázaro também, segunda purificação do templo, ensinos contra os escribas e fariseus, últimas instruções aos discípulos, traição, morte e ressurreição, a grande comissão e a ascensão. Então essas são basicamente as 6 fases, né, em que a gente divide o ministério de Jesus. E eu vou tentar ver até onde eu consigo ir com vocês hoje, né, nessas fases, começando, né, apresentando um pouco sobre o início desse ministério. Lembrando que o ministério de Jesus, ele é um ministério paralelo ao ministério de João, como está lá em Marcos 1, do 2 ao 3, que eu coloquei aqui, né, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Aqui a gente vê uma referência clara, citação aqui também do Antigo Testamento, mostrando que João era essa voz que clama no deserto. Ele era o arauto do rei, aquele que prepara o caminho para a vinda do Messias, que vai anunciando à frente a sua chegada para que todos estejam preparados para recebê-lo. Então, se vocês, convido vocês a abrirem, né, lá em João. Essa primeira fase aqui, somente João que vai relatar. Nos outros evangelhos, não tem muita citação aqui ainda. Deixa essa Bíblia aberta lá em João. Logo no iniciozinho do evangelho. Depois a gente vai ler alguns textos aqui. O caráter da mensagem, né? Então, o que é que João pregava nas suas pregações? Ele falava principalmente sobre necessidade de arrependimento, sobre a chegada do reino de Deus, que era chegado o dia da graça e também o dia da ira, da salvação e da condenação. Ou seja, ele estava anunciando que o Messias tinha chegado, né? Jesus Cristo. Como resultado da sua mensagem, a gente vê que várias pessoas, elas saem de onde elas estavam nas suas cidades e vão para o deserto lá se encontrar com João. Acontece arrependimento e batismos e discipulado. João começa ali a formar alguns discípulos. Inclusive, nós vamos ver que alguns dos discípulos de João foram os primeiros discípulos de Jesus, certo? Agora, antes de entrar no batismo de Jesus, que eu acredito que vai ser daqui a pouco, né? Mas como eu estou falando aqui do batismo de João, é importante a gente saber a distinção desses 4 batismos que aconteciam na época de Jesus. Lembrando que o batismo não é uma prática apenas do cristianismo. Várias culturas da antiguidade tinham práticas semelhantes, de rituais de purificação semelhantes ao batismo. Embora o nosso batismo cristão ele tem digamos que uma representação, um significado bem específico, né? Mas vamos lá para os 4 batismos da época de Jesus. A gente vê aqui o batismo de João. O batismo de João não poderia ter o significado do batismo que nós temos hoje. Porque hoje, quando a gente tem a celebração do batismo, a gente vai apontar claramente para a pessoa de Cristo, né? A morte e ressurreição de Cristo. Mas Cristo não havia ainda morrido e ressuscitado. Então,
Qual era o sentido do batismo de João? Era um batismo para arrependimento e remissão de pecados. Esse era o objetivo, era um ritual de purificação. Então, nesse sentido, se assemelhava um pouco com alguns rituais de purificação que já existia naquela época, na antiguidade, inclusive em outras culturas, em outros povos. O batismo dos judeus era o batismo, eu estou falando essa expressão batismo dos judeus, baseado aqui em vários comentaristas que trabalham, né, sobre essas questões relacionadas à cultura, né, daquela época, que sempre trazem, por exemplo, a questão do ritual da circuncisão como uma prática de, como se fosse um batismo, um ritual de entrada, porque a partir do momento que a criança, né, ou ali às vezes até mesmo o adulto, porque alguns adultos foram circuncidados para entrarem, né, dentro do judaísmo, e era um ritual de entrada naquela religião. Então, eles consideram o batismo dos judeus a circuncisão, né, uma forma de batismo. Tem o batismo dos essênios, que era para entrada dentro da sua comunidade. Eles tinham que passar por esse ritual de batismo, que também já era diferente. O objetivo era bem claro. Era para a entrada dentro da comunidade dos essênios. E o batismo cristão. E aqui já tem um outro sentido, que é a participação na morte e ressurreição do Senhor. Mas e os primeiros batismos, antes de Cristo morrer e ressuscitar, né? Que Cristo, por exemplo, fez, que seus discípulos fizeram. Né? Então, nesse sentido, já seria diferente, né? Eles estavam ali, era como uma forma, como o batismo de João, né? Para arrependimento e remissão de pecados. Mas também é uma demonstração de confiança, né? Já na pessoa de Cristo como seu Salvador, tá certo? Agora, o batismo como nós temos hoje, com o significado bem claro da morte e ressurreição do Senhor, ele só foi possível depois que Cristo morreu e ressuscitou, tá certo? Então, só essas explicações sobre as expressões de batismos que vocês podem encontrar aí no Novo Testamento. Então, lá no texto no capítulo 3, né, que eu pedi para vocês abrirem em João. Professora, só uma pergunta, assim. Pode O falar. batismo ele é arrependimento, né? Sim. Aí, assim, Jesus ele não tinha pecado. Aí ele se batizou, tipo, para dar um exemplo, para... Vou pedir para você guardar sua pergunta só um pouquinho, porque eu vou perguntar ela no próximo slide, tá certo? Ah, não. Então, aí vou até provocar um pouquinho vocês. Mas você está indo no caminho bom, é isso mesmo. Mas voltando aqui para o texto de João, capítulo 3, vocês veem o 22 e o 24, vai dizer: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Aí no versículo 23 vai dizer: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, o texto mostra bem claramente aqui que João estava batizando no tempo que Jesus também estava batizando com seus discípulos. E no versículo 4, no capítulo 4, versículo 2, vai dar uma explicação, dizendo que, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos que estavam batizando. Então, essas passagens contêm duas informações não existentes nos evangelhos sinóticos, né? Primeiro, que Jesus e seus discípulos, eles desempenham um ministério inicial na Judéia, batizando seus discípulos que executavam o ato, né, de batizar. Mas isso acontece no mesmo momento que João Batista está batizando. Essa parte aqui, dessa primeira fase na Judéia, não tem nos evangelhos sinóticos, tá? Só em João. Pode perguntar. Professora, sim, eu tenho uma dúvida aí. E o batismo de João tinha validade. E o batismo de Jesus também, tanto o batismo dos discípulos. Sim. Sei que lá no livro de Atos, eu esqueci o capítulo, na minha leitura, encontrei Paulo, chega a uma certa cidade e pergunta a certos homens, acho que é Atos capítulo 17, uma coisa dessas, e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: não, nunca ouvimos
falar isso. E João pergunta, com que batismo vocês foram batizados? Aliás, Paulo pergunta, com que batismo vocês foram batizados? Ele diz batismo de João Batista. Então, aí Paulo explica o batismo de João Batista e a Bíblia diz que rebatizou de novo. Por que ele rebatizou de novo? Bem, o que é que Paulo estava falando? Que tipo de batismo Paulo estava apresentando para eles? Era o batismo de João Batista. Porque eles foram, aliás, sim, eles foram batizados com Apolo, né? E Apolo foi batizado com João Batista. Só um instantinho, irmão. Essa passagem, Sim. o apóstolo Paulo fala para a igreja em Éfeso, quando ele vai para Éfeso, e o Apolo vai para Corinto. Estava em Éfeso, vai para Corinto. E Paulo vai para Éfeso. Quando Paulo vai para Éfeso, ele pergunta qual batismo eles foram batizados. E eles disseram que foi no batismo de João. Aí Paulo impõe as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo. Essa que é a passagem. Exatamente. Então, por isso que eu lhe fiz a pergunta, qual foi o batismo que Paulo estava propondo a eles? Já que eles já haviam sido batizados por João Batista, Paulo estava falando de outro batismo, que era o batismo no Espírito Santo, né? Que era a presença do Espírito Santo. Do mesmo jeito que os discípulos receberam, né, o Espírito Santo, né, lá em Atos capítulo 2, também ele orou, né, impondo as mãos para que eles recebessem ali a presença do Espírito Santo na vida deles. Então, foi nesse sentido, tá certo? Ok, vamos passando. Ô, professora, eu acho que Oi. a dúvida de Benedito é porque ele disse que Paulo fala que vai ser rebatizado. Aí ele dá a entender que vai ser batizado novamente nas águas, mas não é. É porque teve o batismo nas águas e agora é o batismo com o Espírito Santo, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, prosseguindo aqui um pouquinho, eu vou voltar àquela questão que a irmã pediu para ela segurar um pouquinho, né? A gente não tem como não questionar. Cristo era impecável, ele não tinha pecados. E ele mostra sua superioridade por isso, né? A superioridade dele está no fato de ele não ter necessidade, né, de ser batizado, já que ele não tinha pecado. E a pergunta é, por que Jesus se submeteria ao batismo para arrependimento, que era o batismo de João, se ele mesmo não tinha pecado algum? A irmã já fez a pergunta, mas já colocou algumas hipóteses. Você podia relembrar as hipóteses, irmão, que você colocou, porque a gente vai tentar pensar em outras também. É tipo para dar exemplo aos Para dar exemplo, né? É uma hipótese. Também para mostrar o lado humano dele. Também, porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem também, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para provocar. Mas se for nesse sentido aí, porque ele era 100% homem, mesmo se ele não tivesse nenhum pecado como homem, qual seria a necessidade? Eu assim, acho só exemplo, né? Só o exemplo, né? Então, vamos deixar o do exemplo. Outra hipótese. Para cumprir a justiça do Pai, de Deus. Exatamente, para cumprir a justiça, né? De Deus. O que mais? Para mostrar a superioridade de João Batista? Vamos dizer assim, para ele reconhecer, né, o ministério de João Batista, porque João Batista não era superior a ele, mas ali ele, de certa forma, reconhece, né, o ministério de João. O que mais? Da legalidade, né? A João Batista. Sim. Até agora eu ouvi três argumentos da autoridade ao ministério de João, para cumprir a justiça e para dar o exemplo. Está falando um ego, viu, professor? Acho que alguém... Cumprir as profecias também, professor. Para cumprir as profecias bíblicas sobre o Messias. Cumprir as profecias bíblicas. Muito bem. Acho que alguém está com o áudio aberto. Edinaldo, microfone. Professora, foi também para se identificar com os pecadores?
Muito bem, para se identificar com os pecadores. Bem, não sei nem se há algo mais a ser dito. Vamos ver as hipóteses de vocês para ver se vocês acertaram, né? Então, primeiro argumento para cumprir a justiça de Deus, né? Acertaram aí, ó. Como está escrito, né? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, é importante destacar que Jesus não foi batizado por ser um pecador arrependido, né? Mas se purificou a si mesmo, mesmo inocente, por causa dos nossos pecados. Então, para cumprir a justiça de Deus. Foi o primeiro argumento. O segundo, né, para se identificar com os pecadores, que foi falado agora por último. Então, no batismo, Jesus se identifica com os carentes de perdão, os quais, pela lei, já estavam condenados. Ele se identificou tanto com os pecadores, que entrou na água de banho suja deles, e ficou com eles, apesar de ele mesmo continuar pessoalmente limpo. O terceiro argumento, né, para aprovar o ministério de João, confirmando a autoridade do profeta, né, que vocês falaram também. Através da sua atitude, Jesus estava dizendo que João Batista era um homem de Deus e que suas palavras eram verdadeiras. Então, ele confirma o ministério de João, ele não veio anular o ministério de João, mas confirmar, né, esse ministério. O quarto argumento, para mostrar publicamente a todos que ele era o Messias, né? Acho que esse aqui eu não ouvi. Essa era a vontade do Pai, né? Que Jesus assumisse o seu compromisso com sua missão de maneira pública. E foi o que ele fez ali, né? Submetendo-se ao batismo, ele estava aceitando o seu destino de tomar sobre si os pecados da humanidade. Era quase como... tem um momento no culto, no templo, quando eles vão fazer a propiciação, né? O sacerdote colocava as mãos sobre o cordeiro que ia ser imolado ali, sacrificado pelos pecados da nação de Israel. Então, de certa forma, Jesus estava ali como um cordeiro, né, de Deus, se submetendo àquela situação de se colocar, né, no lugar dos homens, né, pecadores, como alguém que iria passar mais na frente por esse momento de sacrifício. Então, ele estava aceitando o seu destino de tomar sobre si os pecados da humanidade. E o quinto argumento, para retratar o futuro batismo na cruz. Vários estudiosos da Bíblia acreditam que o batismo do Novo Testamento era feito por imersão, uma imagem da morte, sepultamento e ressurreição. Era como se aquele ato estivesse apontando para o que ele passaria na cruz do Calvário. Então, alguns argumentos vocês falaram, outros não, né? Vocês vão acrescentar aí na lista de vocês. Professora, desculpa. Perguntar. Sim, eu quero voltar àquela minha dúvida, porque é uma dúvida que me deixa confuso ainda, né? Sim. A explicação não foi assim. É Atos capítulo 19, versículos... E posso começar versículo 3. Diz assim: Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. Era o todo uns 12 homens. Então, a minha dúvida está no versículo 5, porque antes deles receberem o Espírito Santo, antes de eles serem impostas as mãos, eles foram batizados, quer dizer que foram rebatizados. Então, a minha dúvida é aí, ou eu não estou a saber aplicar. Certo. Sobre esse texto aqui, no versículo 5, realmente dá uma ideia, né, de que eles foram batizados novamente, porque diz, eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho como
lhe dizer aqui se foi realmente eles foram rebatizados, né? Ou se foi apenas a questão, uma forma, né, do texto ser feito. Eu tenho que fazer uma exegese aqui dessa parte do texto para saber se foi feito um novo batismo, né? Porque também, se houvesse outro, não teria nada contra, no sentido que o batismo de João era para arrependimento de pecados, e o batismo em Cristo teria uma outra finalidade, principalmente após a sua morte e sua ressurreição. Professora, Pode... mas exemplo, e a pessoa que é batizada, ela continua errando, ela vai se batizar sempre? E aí? Não, de forma alguma. Agora, existe um significado do batismo antes da ressurreição e após a ressurreição. Porque era que antigamente era a questão da circuncisão, aí Cristo vem com a parte dali do batismo, que aí já não se usa mais a circuncisão, e depois agora vem a questão do batismo. Mas se fosse para a questão do arrependimento, a gente teria que se batizar todos os dias. Sim, mas eu quero deixar assim bem claro. Por exemplo, você está numa igreja e você vai para outra igreja, você não se batiza de novo, né? Se for uma igreja genuinamente evangélica, você só se batiza uma vez na vida, todo mundo sabe disso. Quando eu falo dentro da nossa realidade hoje, num contexto pós-ressurreição, não teria sentido você se rebatizar, por exemplo. Mas porque eu vi aqui a possibilidade de que possa ser, sim, um rebatismo, né? Isso, claro, se fizer uma exegese do texto, entender realmente que seja isso aqui o caso. Porque o batismo que eles fizeram em João antes da ressurreição tinha um sentido, que era apenas arrependimento pelos seus pecados. Mas quando Cristo morre e ressuscita, o batismo agora tem um novo significado. Tanto é que é o significado que nós temos hoje. É o significado de morrer, né, ali para o mundo, e uma nova vida em Cristo. Né? Quando você sai das águas, ali simboliza, de fato, o momento da ressurreição. A esperança também que nós temos da ressurreição em Cristo. Então, se Paulo chegou a batizar novamente esses irmãos, ele não estaria entrando em contradição no sentido, por exemplo, eu sei que a gente se arrepende todos os dias, mas o primeiro batismo foi apenas para o arrependimento, e o segundo batismo seria uma confissão pública de fé em Cristo Jesus. Entende? Nesse sentido. Se caso, de fato, tenha sido aqui um rebatismo. Eu não falo com propriedade, porque eu não fiz exegese desse texto aqui. Então, eu não sei se ele está se referindo numa forma, né, aqui, como uma prévia, né, do que ele vai falar depois do impor das mãos e batismo com o Espírito Santo, ou se, de fato, pode ter sido, como o irmão colocou muito bem, a questão deles serem batizados novamente. E essa questão de batismo por aspersão e por imersão, qual é o batismo certo? Eu não vou entrar nesse ponto, não, porque a igreja tem a sua opinião, né, sobre esse ponto, e aí é uma questão bem particular mesmo, tá certo? De qualquer forma, se foi por imersão, por aspersão, tudo, né, vai para o céu do mesmo jeito. E o batismo não é nem a condição, né, para a salvação, ele é uma confissão pública de fé. Tanto é que o ladrão da cruz, que estava do lado de Jesus, ele não se batizou, e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, batismo não é condição de salvação. Então, questões... Vou deixar em aberto, embora sim exista muita probabilidade mesmo de que o batismo na época de Jesus era o batismo por imersão, é o que é quase um consenso, né, entre os teólogos. Eu não vou dizer que quem faz o batismo hoje por aspersão está errado, de forma alguma. Né? Isso é uma questão do posicionamento da igreja. Né? O importante é que haja confissão pública, né, da fé. Ok? Professora, só um comentário, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai corroborar o comentário que eles fazem, ela corrobora com o que a professora acabou de colocar, do segundo batismo, demonstrando a fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, que é o sentido do segundo batismo, no caso que é o batismo de Jesus, né? Ou o batismo após a morte de Jesus, não Sim. O batismo que Jesus praticava enquanto ainda em vida, que os discípulos dele muito provável também batizavam para arrependimento de pecados, similar ao de João, eu acredito, né? Assim eu entendo. Exatamente, eu acho que a grande diferença é essa.
o batismo ele só tem um significado de confissão pública de fé em Cristo depois que Cristo morre e ressuscita. Então, não teria sentido, por exemplo, o batismo que Jesus e seus discípulos faziam ser um batismo de confissão pública de fé em Jesus, representando ali sua morte e ressurreição, visto que Cristo ainda não havia morrido. Então, ainda era um batismo de arrependimento, né, e não de confissão. O próprio João, professora, ele fala que o que vinha após mim, esse que é o batismo para arrependimento com água, mas o que vem após mim batizará vocês com o Espírito e com fogo. Então, o batismo de João para arrependimento era um batismo antes revelação do Messias. E o batismo que Jesus vem batizar é com o Espírito e com fogo. O pessoal pensa que fogo também é revestimento de poder, né? Mas o fogo é justamente, realmente, juízo. Ele vem batizar para a vida e para a condenação. Aí já é mais complexo, tá? Exatamente. Então, eu acho que ficou clara essa primeira parte, né, gente? Do batismo. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vou passar para frente, tá certo? A parte da tentação, que agora eu vou começar outra provocação. Já aula só de provocações, né? Mas são provocações boas. Qual é o significado das 3 tentações de Jesus no deserto? Porque logo depois que ele se batiza, que ele, né, passa por esse momento tão sublime ali, a presença de Deus, a trindade ali presente, a voz que vem do céu, né, a pomba que vem sobre ele. Então, o Cristo ali, o próprio Filho de Deus, estava ali naquele momento. E agora, depois do batismo, ele é levado ao deserto para ser tentado. Então, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, nós temos o texto da tentação de Jesus. Porque diz assim, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual o significado dessas tentações? Por que Jesus ele é tentado logo após o batismo? Quem poderia responder? No meu pensar, eu não sei se vou ser certo, mas vou tentar. No meu pensar, acho que das 3 tentações representam os 3 dias depois da sua morte, né? É assim, que quando ele morreu foi enterrado no terceiro dia ressuscitou. Então, eu penso que das 3 tentações representam os 3 dias que ele ficou lá na sepultura. Certo. Alguém mais? Alguém mais? A tentação no deserto deu respaldo para ele, para depois ele ter autoridade também e dizer, eu venci, também vocês podem vencer. Acredito que esse seja um dos motivos. Foi no começo do ministério dele. Como é que ele poderia ter um ministério sem ter experiências pessoais? Muito bem. Mais alguém? Tem a ver com Jesus, por Jesus ser um novo Adão, e com a tentação que Adão passou no Éden. Oh, também, muito a ver. Vamos agora, vou tentar responder algumas questões dessas e vocês vão ver quem conseguiu, né, chegar mais perto ou não do verdadeiro significado, né, das 3 tentações de Jesus. Então, vamos analisar cada uma delas, né? A primeira tentação, está lá do versículo 3 ao 4, quando diz assim, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Satanás indaga a ele, se tu és filho de Deus. Essa expressão aqui, ela é chave para entender toda a narração aqui das tentações de Jesus, né? Jesus sabia que no tempo certo o Pai supriria suas necessidades. Quando eu falo de tentação no deserto, às vezes a gente tem uma visão até romantizada desse momento da tentação e esquece que Jesus também era homem. E ele estava, digamos assim, no momento que ele foi tentado, ele estava no limite da sua força física humana. Já poderia estar ali com sinais de desidratação profunda, estava no estado quase de morte já, né? Morte física. Então, ele estava nas últimas, no seu corpo humano.
Então, quando a gente pensar na tentação, a gente tem que pensar em Jesus nesse estado, no estado limite. E mesmo assim, ele confiava que quem ia dizer o tempo certo da tentação acabar era o próprio Deus. Ele poderia fazer com que aquele sofrimento acabasse, sim, um piscar de olhos. Ele tinha poder para isso. Mas o seu dever era ser obediente e não decidir por si mesmo o momento ou a maneira como o seu jejum haveria de terminar. Então, quando Satanás ele diz, se tu és filho de Deus, ele está provocando Cristo naquilo que é mais importante aqui nesse texto, na sua filiação para com o Pai. Então, como é que ele mostra a sua filiação para com o Pai? Em mostrar poder e autoridade, transformando pedras em pães, ou em ser obediente? Então, Jesus mostra para Satanás que a maior demonstração de que ele era filho de Deus era o fato de ele ser obediente. Obediente de esperar o tempo de Deus na vida dele, e não de agir pelas próprias forças, pela própria vontade, pelo próprio poder que ele tinha. É confiar, é ser dependente de Deus. Então, ele vence a primeira tentação dessa forma, né, mostrando sua obediência. Glória a Deus. E é um grande ensinamento para a gente também, né? Que a gente vence as tentações através da nossa obediência, não na nossa força, né? Mas mostrando a nossa dependência e confiança no tempo de Deus na nossa vida. Né? E a obediência mostra que, de fato, somos filhos do Deus a quem nós servimos. Aí tem a segunda tentação. Diz assim, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, olha como Satanás se dirige a ele, se tu és o Filho de Deus, e ele manda ele se lançar dali, que os anjos de Deus, né, ajudariam ele para que ele não tropeçasse em nenhuma pedra. Ele apela, né, para a divindade de Cristo, né, para a filiação de Cristo. Tu não tem todo o poder, então faz isso, né? Exatamente. É uma tentação que quer mexer até na própria vaidade, no orgulho, né? Mas aí ele não encontra pecado em Cristo, porque ele é obediente até o fim. E ele mostra sua filiação não em mostrar o seu poder, a autoridade que ele tinha, e ele poderia fazer, mas ele prefere ser obediente. Isso também nos ensina, assim, que a gente, por muito menos, perde o controle, né, de uma situação. Para mostrar a autoridade da gente e também o nosso ego, né, a vaidade, a nossa vaidade. Com certeza. Acho que é o maior desafio que a gente tem é lutar contra nós mesmos. Como diz o hino lá de Sérgio Lopes, a luta que a gente tem é contra a nossa própria alma, a natureza humana, né, que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, aquele hino é belíssimo, né? Ele fala muito sobre essa fragilidade que nós temos e que é muito difícil. E Cristo nos dá o exemplo aqui de, mesmo quando a gente tem o poder, mesmo quando a gente tem condições para fazer e acontecer, né? A gente mostra nossa filiação verdadeira para com Deus quando a gente espera a ordem de Deus, a gente espera o tempo de Deus e não age pela nossa própria vontade, a nossa própria força. A gente mostra que quem manda na nossa vida é Ele. Né? Então, Cristo nos dá esse importante ensinamento aqui, vencendo a segunda tentação. Satanás, ele não desafiou Jesus com as palavras, se tu és o Messias, mas se tu és o Filho de Deus. Ele reconhece Jesus como Filho de Deus, né? E com esse poder que ele tinha, ele podia solicitar a ajuda dos anjos para garantir sua segurança. E aí, George Led, né, que é um grande escritor, né, teólogo do Novo Testamento, principalmente, ele diz que as tentações, de fato, têm a ver com o ofício messiânico de Jesus, mas com o ofício messiânico que se fundamenta na sua filiação. E essa filiação, a marca dela é obediência. Certo? E aí, caminhando para ter... Oi, pode falar. É bem rapidinho sobre essa questão aí do papel de Satanás, em distorcer a palavra do Senhor, né? Antes dessa aula, eu estava lendo o texto lá de Gênesis, lá no capítulo 3, quando Satanás diz
creio que é no verso 1, quando ele diz, a mulher, né, Eva. Já é o finalzinho, quando ele diz, não comereis de toda a árvore do jardim, que é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, sendo que Deus disse, né, a Adão, que de toda a árvore poderia, somente não, né, a da vida e nem Ele a da distorce, né? Ele ciência. coloca de outra forma. E a gente vê aqui do mesmo jeito, ele usando a palavra, né, e agora tentando a Jesus, né? Ou seja, o tempo passa, mas o papel dele não muda. Aí nos Não tempos da muda. A forma dele de agir, né, é a mesma. é isso aí. Era Aí na, isso. certo. Aí na terceira tentação, novamente, né, o texto vai dizer que Satanás transporta ele, né, transportou o diabo a um monte muito alto. E aqui você não precisa nem me perguntar, porque eu mesmo já perguntei, já estudei sobre essa questão, como foi esse transporte, se foi, né, de forma literal, se foi em espírito. De fato, o texto não vai dizer, então não tem como, vai ser só na especulação mesmo, a gente vai não ter como saber o certo. De alguma forma, Satanás o transporta, né? Ele que transporta Jesus, né? Exatamente. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E ele disse para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E aqui, Jorge Leder, ele vai trazer a seguinte compreensão. Ele entende o que Satanás estava oferecendo de fato a Jesus aqui, quando ele oferece os reinos do mundo. Era como se Jesus não tivesse que se submeter à cruz, ao sofrimento, ao martírio, e ali ele estaria já dando todos os reinos do mundo para ele. Sendo que ele não tem nada, né? Que nem a chave da casa dele ele tem. Pois é. Mas aí, de certa forma, ele estava oferecendo a Jesus sem... se ele se submetesse a Satanás, né? E aí Satanás, Jesus repreende Satanás e diz que somente a Deus ele poderia adorar e servir. E olha aqui esse comentário como é interessante. Jorge Leder vai dizer o seguinte, a tentação consiste da tentativa de desviar Jesus da sua missão, divinamente concedida como servo sofredor, para alcançar o prestígio e poder pela submissão a Satanás, né? E aqui Jesus vence Satanás, rejeitando a oferta de receber o reino do mundo naquele exato momento, porque ele sabia que precisava cumprir a sua missão, né? E aqui não tem como a gente não fazer essa comparação, que o irmão falou muito bem aqui no início, né, da aula, Adão e Cristo. São duas pessoas, né? A gente vai ver lá em Hebreus a comparação do primeiro Adão, o segundo Adão, que é Cristo. E os dois são tentados. Só que Adão, ele se depara com Satanás num belo jardim, onde ele tinha tudo, onde não necessitava de nada. Deus deu a ele toda a condição para que ele vivesse bem, não precisava nem trabalhar. Imagina só, gente. Ele já tinha tudo pronto para ele. E mesmo assim, ele desobedece. Jesus, ele enfrenta Satanás no deserto, e depois de que ele já está numa situação de falência física ali, né? Ele já estava morrendo, né? Desidratado no deserto. E é nesse momento de limite, quando ele não tem nada, que ele é tentado. Então, um é tentado no meio da abundância, onde tinha, né, de sobra, e o outro é tentado no momento de escassez, onde não tinha mais nada. Adão tinha tudo o que necessitava. Jesus estava com fome depois de 40 dias jejuando. E o desfecho totalmente diferente das duas situações. Porque Adão perde a sua batalha, né, para com o diabo, e mergulha toda a humanidade no pecado e na morte. Não é só ele. Ele mergulha toda a humanidade, porque todo que fosse gerado a partir dele carregaria consigo a semente do pecado. Então, ele não precisava ter pecado, ele não precisava ter desobedecido. Adão mostraria sua filiação para com Deus através da sua obediência, mas ele mostra ali ao contrário, né? Ele mostra desobediência. Ele quer ser igual a Deus, né? Ele, no fundo, duvidou de Deus ali. Deus deu a ele uma liberdade que ele não soube aproveitar. Vamos dar uns crocos nele quando a gente encontrar ele lá.
É complicado, né? E Jesus já vence, né, o diabo naquela batalha. Ele continua derrotando Satanás até o fim em outras batalhas, culminando aqui com sua vitória final na cruz. Então, são histórias totalmente diferentes, com um final totalmente, né, oposto uma da outra. Um não precisava de nada e mesmo assim cedeu. E o outro realmente estava precisando de tudo e foi fiel até o final. É claro que Cristo era Deus, ele veio com essa missão justamente de resolver a situação que Adão deixou errada, né, bagunçada até o fim. E por amor de nós, né, ele se submeteu a tudo isso. Inclusive, a humilhação da tentação, que foi humilhante para ele, podendo ter tudo ali, né, podendo transformar de fato aquelas pedras em pães, podendo dar ordem aos seus anjos, podendo ali derrotar Satanás com o poder da sua palavra, podia fazer o que ele quisesse, mas ele se segurou, né, ele foi fiel e obediente até o fim, e aí de fato ele mostrou que era filho de Deus, tá certo? Professora, Só vou fechar só o slide aqui, porque eu acredito que não vai dar tempo de correr mais no slide hoje. Pode perguntar. Quem ia falar agora? Josimar não falou hoje, Josimar? professora, Oi, pode falar. Com relação a essa Falei, questão sim. desses 3 níveis de tentação, que a senhora colocou bem aí, Jesus foi tentado nesses 3 níveis, semelhante a Adão, Jesus teve fome, né, a primeira tentação, e Satanás mandou pedir para ele transformar as pedras em pão. Né? Lá no livro de 1 João, certo, capítulo 2, versículo 16, fala sobre as três tentações, as 3 concupiscências, que ele fala sobre a concupiscência da carne, com relação aos desejos e às vontades e necessidades da carne. Ele fala também sobre a concupiscência dos olhos, né, aquele que foi mostrado, né, Satanás mostrou na visão, levou ele no pináculo, e a soberba da vida, né, o poder. Sim. Dá para fazer uma relação, né, com o texto que nós lemos. Exatamente. Satanás consegue, né, em todas as áreas que ele poderia tentar Jesus, ele tenta ali no deserto, né? Então, é um exemplo que fica para a gente também, que possa ficar, né, dessa aula aqui, nesse finalzinho, também essa mensagem para nós de obediência, né, até o fim. Nos momentos que a gente estiver passando por lutas, por provações, por tentações, que nós também, como Cristo, né, deixou o exemplo, que nós possamos vencer essas tentações através da nossa obediência e mostrar que, de fato, somos filhos de Deus em esperar o tempo de Deus na nossa vida, não agir pela força, né, porque a gente acha que pode alguma coisa, tem alguma coisa, mas é o Senhor em nós. Isso vai fazer toda a diferença, né, deixar que Ele direcione, de fato, a nossa vida. Amém, gente? Amém. 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 Amém, professora. Boa noite. Amém, professor. Amém. Muito boa. Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado, galera. Muito boa aula. Obrigada. Que bênção, graças a Obrigado, Deus. pessoal. Boa noite, irmãos.